Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Permita que essa estação acalente as suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição muito especial, vamos compartilhar experiências sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e que completa 100 anos neste ano. Evento que virou referências para mudanças importantes no universo da arte no Brasil. Evento bem importante que provavelmente você já ouviu falar. Durante 3 dias, diversos artistas se reuniram para propor uma nova arte brasileira. A Semana de Arte Moderna foi polêmica, provocou uma verdadeira ruptura no cenário cultural da cidade e é discutida até hoje. Esse elogio ao novo influenciou muitos artistas brasileiros, que se engajaram então na busca por uma nova arte brasileira. Entre os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna estavam os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, o compositor Heitor Villa-Lobos, o pintor Di Cavalcanti, a pintora Anita Malfatti, o poeta Graça Aranha e o escultor Vitor Brecheret, entre outros. Os artistas do modernismo queriam fazer experimentações estéticas, tensionar a arte chamada erudita com a arte popular e buscar novas formas de expressão que dessem conta da identidade nacional. Eles queriam fundir as referências europeias com as referências brasileiras, com as histórias indígenas, por exemplo, e com tudo que pudesse traduzir o Brasil. Vale dizer que o grupo que organizou a Semana de Arte Moderna, na maioria eram pessoas pertencentes à elite econômica, pessoas que tinham dinheiro, alguns eram descendentes das oligarquias cafeeiras. E esse pessoal podia viajar para a Europa e ver tudo o que estava acontecendo por lá. Esse período na Europa foi extremamente efervescente, com muitas novas propostas para pintura, para literatura, para música. Os artistas estavam nessa procura incessante por novas formas de expressar o mundo. Um século da Semana de Arte Moderna de 1922. Uma farra promovida por jovens, e os jovens são, por natureza, causadores. E isso foi mais ou menos o que aconteceu. Oswald, Mário, mais uma grande turma, uma gangue, fizeram uma chacoalhada do Teatro Municipal de São Paulo. Convocaram uma pessoa que não era da faixa de idade deles, que era o Graça Aranha, e com isso conseguiram mobilizar algumas coisas. Não sei se tiveram tantas vaias quanto eles esperavam, mas causaram. E para falar com propriedade sobre esse assunto, na entrevista desta edição, nosso convidado é o Wilson Coelho. O Wilson é escritor, diretor de teatro e uma das expressões mais importantes do movimento cultural e literário que acontece no Espírito Santo. A Semana da Arte Moderna, ela acontece, tem um lado muito interessante, que eu acho que é a quebra, né, do academicismo, é um certo atrevimento, e eu acho que sim, que a arte e o atrevimento sempre andam de mãos dadas, né? Então, por um lado, você tem esse movimento que é patrocinado pela burguesia, né? As famílias ricaças do café, né? de São Paulo, nesse momento, e ao mesmo tempo que só teve um jornal, que eu até nem me lembro o nome agora, porque são tantos nomes, né? Só teve um jornal que realmente assim, foi a favor do movimento. No primeiro momento. No primeiro momento, e inclusive é um movimento que acontece com os jovens, mas que teve um apoio, né? Os jovens que, de certa forma, a gente vai chamar de rebeldes, né? Mas que, de certa forma, tem um apadrinhamento de Graça Aranha, que era um cara, né,
cônsul, o embaixador, e da Academia de Letras, que já tinha um prestígio na sociedade, né? É seguindo juntos com as palavras de Wilson Coelho que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, na nossa dica de leitura desta edição, vamos seguir juntos com o tema Semana de Arte Moderna. Algo que eu acho muito interessante de abordar sobre a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna de 1922, é o fato de que os reflexos positivos da semana, eles vão acontecer algum tempo depois, eles não são imediatos. O Brasil, ele sempre foi muito conservador, embora não tivesse tanta coisa para conservar assim. Eu acho que ele é muito mais reacionário do que conservador. Mas havia um grupo de pessoas em São Paulo, ligadas à arte, ligadas à cultura, ligadas ao café, que realmente queriam um Brasil diferente, um Brasil moderno. Então, investiram no processo de modernização do Brasil em vários setores, e um dos setores é justamente o setor artístico. E aí vem a Semana de Arte Moderna para contemplar justamente esse grupo. Agora, o mais interessante é que se tentou fazer no Brasil aquilo que era feito na Europa. Ou seja, as vanguardas, as chamadas vanguardas europeias, o que elas fizeram? Elas existiram com o objetivo de romper com uma estrutura que existia e jogar a Europa para o século XX, para essa suposta modernidade. E o que se tentou fazer no Brasil, com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade e outras figuras, foi justamente isso, essa ruptura com o Brasil do século XIX e uma tentativa de transformar o Brasil em um país moderno. Essa tentativa, ela não foi de imediato compreendida, tanto que a semana foi rechaçada. A modernidade virou uma espécie de piada, mas depois a gente descobre a importância da semana, a gente descobre a importância de se tornar moderno, a gente compreende o que é esse Brasil que adveio justamente dessa Semana de Arte Moderna. Beleza? Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil. Qual foi a importância dada ao feminino nesse grande e polêmico acontecimento? Nós sabemos que a semana teve um pai, que foi de Cavalcante, mas ela também teve uma mãe, que foi Marinete Prado. Nem todas as pessoas sabem disso, nem todos sabem quem foi Marinete Prado, nem todos sabem que ela esteve atrás, impulsionando e empurrando aqueles homens a organizarem todo esse acontecimento. Tivemos as artistas Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, mas elas também não foram muito divulgadas na época, elas ficaram em segundo plano. E eu tenho citado Michelle Perrault, que fala das mulheres no silêncio da história, e essa foi mais uma parte silenciosa das mulheres, que depois, pouco a pouco, foi se introduzindo na cultura artística do país, e mesmo internacionalmente. Então, a Semana de Arte Moderna, para mim e para muitos, foi um impulso, foi aquele ponto que precisava para que a arte mudasse, e que mudasse também no sentido da arte feminina, da arte do estrangeiro, que teve Anita Malfatti também como um personagem importante. Vamos guardar essa importância, apesar de toda a polêmica. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar experiências de leitura, literatura na veia. O que é o Brasil? Será que é possível defini-lo em um estilo único? Eu acho que a identidade aqui é totalmente fragmentada, porque a noção do que é o Brasil, do que é ser brasileiro, é uma coisa multifacetada, contraditória, elástica. Não tem um Brasil, mas tem infinitos Brasis. Em cartaz no Sesc 24 de maio,
A mostra Raio que o Parta dá o devido plural para o modernismo, para as identidades regionais. O próprio título já instiga a descentralização. Vem de um tipo de arquitetura que se fez em Belém do Pará, nos anos 50 e 60, que foi apelidado de forma pejorativa por arquitetos acadêmicos, digamos assim, como Raio que o Parta, ou seja, seria uma arquitetura menor, digamos assim. A gente achava que valia a pena intitulá-la a partir de uma coisa que também é uma manifestação moderna, mas geralmente não é muito associada, não é muito mostrada aqui em São Paulo, digamos assim. Se percorrer todo o país é uma tarefa difícil, talvez tenhamos um facilitador. 600 obras, 200 artistas, 100 anos de subjetividades. No mesmo espaço de visibilidade, obras que atravessam o século, mas que cada uma delas traz questionamentos sobre a realidade, mostram essa diversidade e mostram também como é possível imaginar uma relação entre passado com as tensões do presente nos anseios do futuro. Exemplares de norte a sul, leste a oeste. Por exemplo, Teodoro Braga, de Belém, Wilson Tibério, de Porto Alegre, Lídia Baís, de Campo Grande, de Cavalcante, do Rio de Janeiro. Possibilitar para o público do Sesc pensar outras narrativas, outros artistas, outras questões, outros problemas, digamos assim, para a arte brasileira, que englobam a Semana de 22, só que expandem também em certa medida. A mostra faz parte do projeto Diversos 22, desenvolvido pelo Sesc e que engloba performances, debates, shows e várias atividades até dezembro desse ano, inclusive o Festival Refestalha. É justamente o festival que marca a efeméride da Semana de Arte Moderna dos 100 anos, de uma maneira crítica, reflexiva a respeito das atividades artísticas. É seguindo juntos e compartilhando experiências sobre a Semana de Arte Moderna que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A Semana da Arte Moderna, ela acontece, tem um lado muito interessante, que eu acho que é a quebra, né, do academicismo, é um certo atrevimento, e eu acho que sim, que a arte e o atrevimento sempre andam de mãos dadas, né? Então, por um lado, você tem esse movimento que é patrocinado pela burguesia, né? As famílias ricaças do café, né? de São Paulo, nesse momento. E ao mesmo tempo que só teve um jornal, que eu até nem me lembro o nome agora, porque são tantos nomes, né? Só teve um jornal que realmente assim, foi a favor do movimento. No primeiro momento. No primeiro momento, e inclusive é um movimento que acontece com os jovens, mas que teve um apoio, né? Os jovens que de certa forma a gente vai chamar de rebeldes, né? Mas que de certa forma tem um apadrinhamento de Graça Aranha, que era um cara, né, cônsul ou embaixador e da Academia de Letras, que já tinha um prestígio na sociedade, né? Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Wilson Coelho. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares o Wilson Coelho. O Wilson é uma das expressões mais importantes do movimento cultural e literário que acontece no Espírito Santo. E particularmente eu considero um dos nossos parceiros mais brilhantes aqui, das ações do nosso projeto Prazer da Leitura e desse tempo de praticamente 6 anos do nosso programa Sim para a Literatura. O Wilson veio conversar com a gente sobre um tema que adquiriu bastante relevância, né? Que é a comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Ô Wilson, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. A porta está aberta, né? E você está sempre passando por aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez, né, falar aqui um pouco. E também
quero parabenizar, porque eu tenho acompanhado o programa desde logo que nasceu, né? Quando você foi convidado para falar sobre esse projeto, né? Lá em Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória. E, na verdade, esse programa passa a ser uma referência assim, muito importante, não só para o Estado, né? Como, por exemplo, agora a gente tem participação de uma pessoa, né? Em relação ao tema que a gente vai explorar, uma pessoa que está em São Paulo, ou duas em São Paulo, uma na França, e o programa é visto, né, por muita gente que tem relação com a gente e com a literatura, não a literatura capixaba, a literatura que os capixabas fazem aqui. Que é produzida aqui, porque de uma forma ou de outra a gente que se conhece quer mostrar para o outro o que está fazendo, e aí tem esse intercâmbio. Então, eu acho que o programa tem crescido muito, né, e está cada dia mais conhecido. Ô Wilson, você sabe que você é uma das personalidades que tem nos ajudado na composição do DNA dos nossos projetos aqui. Você sabe disso, eu falo isso sem nenhum medo de errar, tá bom? 100 anos da Semana de Arte Moderna, Wilson, o que esse movimento representou para a nonossa história? Eu não sou um especialista, né? Mas você me convidou e eu sou atrevido e de repente podemos falar sobre isso, assim, com a sua contribuição também para, né, saber o que é que você quer saber disso, porque é impossível praticamente se dar conta desse movimento como uma verdade, um olhar unilateral, porque ele trouxe, inclusive atualmente, assim, grandes polêmicas, tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita. Assim, esquerda e direita pensando politicamente, ideológico. Porque o que acontece? O movimento, a Semana da Arte Moderna, ela acontece, tem um lado muito, muito interessante, que eu acho que é a quebra, né, do academicismo, é um certo atrevimento, e eu acho que sim, que a arte e o atrevimento sempre andam de mãos dadas, né? Até eu costumo dizer que toda arte é contra a cultura, ou seja, de alguma forma revolucionária, porque ela mexe. Tem uma perspectiva de transformação. Mexe com valores, que não seja a proposta da própria arte de transformar, mas de dar uma sacudida e que a gente sinta uma certa necessidade de transformar na medida em que você tem uma outra leitura de mundo ou começa a questionar o mundo, duvidar do mundo. Não do mundo, que o mundo não existe, né? Do mundo como a gente concebe, como a gente entende. Então, por um lado, você tem esse movimento que é patrocinado pela burguesia, né? As famílias ricaças do café, né? de São Paulo, nesse momento. E ao mesmo tempo que só teve um jornal, que eu até nem me lembro o nome agora, porque são tantos nomes, né? Só teve um jornal que realmente assim, foi a favor do movimento. No primeiro momento. No primeiro momento, e inclusive é um movimento que acontece com os jovens, mas que teve um apoio, né? Os jovens que de certa forma a gente vai chamar de rebeldes, né? Mas que de certa forma tem um apadrinhamento de Graça Aranha, que era um cara, né, cônsul ou embaixador e da Academia de Letras, que já tinha um prestígio na sociedade, né? E de certa forma, eu acho que ele tem essa sensibilidade também por ter vivido na Europa, e que esse movimento que a gente chama de Semana de Arte Moderna, o modernismo aqui, é algo que acontece na França bem antes, né? Inclusive, assim, esse termo modernidade ou moderno, assim, ele às vezes fica muito, por isso que eu falo que é um tema complexo, porque você tem, pensando do ponto de vista da nossa história, pelo menos como é contada, né, pelos vencedores, a modernidade se instaura no século XV, mais ou menos, quando a Europa decide se expandir, né? E tem um autor muito interessante chamado Henrique Dussel, que ele fala até de 1492, o encobrimento do outro. Então, assim, esse processo que os europeus chamam de modernidade, de certa forma, essa expansão dessa Europa, há uma certa invisibilidade ou um descompromisso ou um não reconhecimento do outro. Então você vê, a nossa história não tem praticamente essa questão da alteridade, né?
O daqui é o anulado, é o não ser, né? E que a todo tempo está sendo doutrinado e com novas... Então, eu acho que a importância para esse movimento da Semana da Arte Moderna é saber e ter consciência disso, que somos nós, colonizados, e que vem essa coisa toda de fora, mas ao mesmo tempo saber de trabalhar com essas influências e deglutir isso, tanto que o movimento deu depois, se desdobrou, né? Em 1924 surge o Manifesto Pau-Brasil, depois 28 o Antropofágico, que é justamente um movimento que tratou de lidar com essa consciência da colonização e dessa coisa que vem de fora, mas sem perder o nosso valor e, de alguma maneira, assim, até incentivar que a gente coma mesmo essa coisa que vem de fora e dele como um guerreiro, talvez, que come, né? O antropófago que come a carne para ficar forte como um inimigo, né? Então eu acho que tem essa contribuição. E, de certa forma, foi uma abertura de fronteiras para que ingredientes da cultura externa chegassem para nós. É isso que você está dizendo? De alguma forma pode acho que se fazer essa leitura, mas tem uma outra, que na verdade a gente não abre fronteira, né? A gente é uma fronteira aberta, nós somos colonizados, né? É difícil você saber de um estado aqui no Brasil que não tem um nome dado por um colonizador, né? Então, aí você vê, então essa porta já estava aberta de certa forma. O que acontece é de também a gente saber como lidar com isso, né? O Sartre fala uma coisa interessante, assim, que o mais importante não é o que fizeram de nós, mas o que nós vamos fazer com isso que fizeram de nós, né? Então eu acho que é um pouco isso, e essa semana eu acho que ela traz... Jean-Paul Sartre, né, para esclarecer para o nosso público, o filósofo e escritor francês, né? Entre outras possibilidades. Dramaturgo também. Dramaturgo, exatamente. E uma série de coisas. Diga, Wilson. Ô Wilson, tem personagens que marcaram, né, a Semana de Arte Moderna. Você destaca algum? Além do Graça Aranha e tal, você destaca algum? Não, tem os 5, né, que os irmãos, não são irmãos. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Sim, mas a Tarsila até vem depois, né? Porque, na verdade, esses 4... Mas tem uma questão aí também que complica um pouco, porque é a questão da mulher, né? Do papel da mulher também nesse movimento. Que ela aparece quase muito pouco, né? Assim, se fala da Tarsila, porque ela começa até um movimento anterior, né? A essa semana. E, aliás, é interessante falar nisso o seguinte, que uma das críticas que se faz é de como é que esses caras vão chegar assim do nada e de uma hora para outra e falar assim, de agora em diante isso aqui é moderno. Qual é a origem dessa questão? De agora em diante isso aqui é moderno. Assim, só que é o seguinte, é interessante eles trazerem essa questão do moderno, algumas influências que o Oswald traz, né, da Europa, passou... Tem influência do dadaísmo e um monte de movimentos, né? Não o surrealismo, que ele surge um pouquinho depois. Mas tem toda essa questão também do pós-Primeira Guerra, né? Que assim, tem poucas coisas relatadas, mas, por exemplo, no pós-Primeira Guerra surge uma série de movimentos e poetas, inclusive apesar de ter uma grande contribuição do Décio Pignatari e os irmãos Campos, né, que são colocados como os pais da poesia concreta, mas essa poesia surge na Europa, assim, né, com pintores e poetas que se juntaram. E aí, claro, que também essa outra coisa do nosso antropofagismo, né, com os irmãos Campos e o Décio Pignatari, de certa maneira, se aproveitam disso com um processo de industrialização de São Paulo, a publicidade, o neon, e traz tudo isso, né? E mistura. Então, eu acho que, como disse um amigo meu, que é impossível você fazer arte, de certa maneira, principalmente, né, a literatura, sem antropofagia, né? Assim, porque, na verdade, não tem nada novo, né? Assim, do mundo. As questões humanas são as mesmas, desde a caverna, né? A gente tem outras hoje, que a gente cria como cidadão de um lugar X, vai criando necessidades e desejos. A gente fala, né, Wilson, os dilemas humanos, eles são muito parecidos, apesar de virar a página da história, né?
são parecidos. Né? Sim, e as questões, assim, acho que fundamentais, assim, da dor, do amor, da saudade, da tristeza, de todas essas questões, assim, estão na caverna. De onde eu vou, de onde eu sou, para onde eu vou, quem sou eu, né? São questões que não têm resposta, ainda bem, né? Por que as novas gerações atuais precisam conhecer melhor a Semana de Arte Moderna? E ideias e consequências desse movimento. Por que isso deve nos interessar atualmente? Bom, eu não acho, eu não sei se eu posso dizer que elas devem se interessar. Não, mas elas devem se interessar, sim, se elas quiserem saber o que estão fazendo hoje. Porque tudo que elas estão fazendo é resultado disso. Tudo que todo mundo está fazendo é resultado um pouco disso que eu vejo nesse movimento, que eu acho que as gerações precisam entender. É porque eu acho que eu só posso ficar à vontade e crescer e desenvolver mesmo uma linguagem naquilo que eu faço e que eu gosto, se eu souber da origem disso, sabe? Se eu souber de onde eu trouxe essa tinta, né? Assim, de que é feito esse pincel, né? Porque senão você só é manipulado, assim. Eu só escolho aquilo que me oferecem. Não sou eu que estou escolhendo. Já vem pronto. Né? Já vem pronto, né? Vem vendido, assim, né? Aí o cara... Eu lembrei até... De vez em quando me escapa uma piada. No avião, a aeromoça falou assim, o senhor aceita jantar, né? Quer jantar? Aí ele falou assim, quais as opções? Ele falou assim, sim ou não? Entendeu? Então eu acho que a gente vive muito nessa questão de alimentar só do sim ou não, né? Sem a gente poder fazer o nosso alimento para a alma, né? Para o nosso espírito, né? Para a nossa identidade. Eu acho que essa é a questão fundamental. Mais uma vez, obrigado pela participação no nosso programa Simpara Literatura, particularmente por você vir tratar de um tema, né, que boa parte das pessoas muitas vezes não estão nem preocupadas, mas que a gente faz questão de resgatar aqui, tá bom? Bem-vindo, você sabe que já tem a cadeira cativa para você aqui, né? Tá bom. É assim que nós encerramos mais essa edição do nosso programa Simpara Literatura. Eu até tenho dificuldade de falar do currículo de Wilson, né? Eu sempre gosto de falar, esse é um parceiro brilhante, super admirado, super querido, e que tem dado uma contribuição importante para as ações que nós desenvolvemos através do nosso projeto de incentivo à leitura e particularmente na formação do DNA do nosso programa Simpara Literatura. Wilson, obrigado mais uma vez, tá bom? Sobre a Semana da Arte Moderna. Bom, 100 anos de arte moderna e muita discussão em cima de um evento que, como todo movimento, traz suas contradições. Eu acho importante a polêmica no sentido de que joga luz em aspectos que antes nós não víamos, aspectos que foram pouco iluminados. No entanto, eles não são suficientes para desconstruir o que foi esse movimento que se não rompeu, pelo menos pretendeu romper com certos academicismos, né? Lançar novas formas de fazer arte, de pensar a arte, novas linguagens, novas expressões, que vão ser depois vistas em todo o decorrer da história, até os dias de hoje, na Tropicália, no movimento Mangue Beat. E então eu acredito que foi um movimento de grande importância, cuja essência permanece até os dias de hoje na ideia de que, da grande pergunta que se fez no momento, que era onde estou, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. A grande busca por uma identidade cultural tão importante para a nossa cultura. É nesse sentido que eu acho que, apesar de toda polêmica e querendo desconstruir, porque foi um movimento burguês, de uma burguesia paulista, antes a nossa burguesia continuasse hoje promovendo eventos como a Semana da Arte Moderna. É com o espírito degustando experiências de leitura que finalizamos esta edição do nosso programa Simpara Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura.
Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.